Fala pessoal, vão chegando. Vão chegando. Ó, o Rodrigo já tá aí conosco. Vamos convidá-lo agora. Boa noite, pessoal. Vão entrando aí. O tema hoje é Ciência e Tecnologia, Inovação, Desenvolvimento Econômico para BH, com o Rodrigo Mascarenhas. Ele é o nosso convidado da noite. E como sempre, pô, a nossa musiquinha de introdução, né? Fala, seu Rodrigo. E aí, Christopher, tudo bem? Tudo jóia, cara. Bom demais. Eu aqui, Rodrigo, sempre eu inicio, não sei se você está escutando aí, eu sempre inicio as minhas lives com a música. E a música de hoje que eu escolhi aqui é A House with No Name. Porque tem muito a ver com o empreendedorismo e com as batalhas que eu acredito que você já teve na sua vida. De crescimento, de enfrentar os desertos, né? Que ela fala que a gente tem que vencer os desertos e que uma hora a gente está num deserto de areia e uma hora a gente está num deserto que é um oceano. Então as dificuldades que a gente vai encontrando e passando por cima delas. E aí eu sempre começo a live com a música para quebrar o gelo aí do encontro e te agradecer por estar essa noite aqui comigo na live do Laguna. E eu acredito que vai ser um bate-papo bacana pra caramba. A turma aí já tá chegando. E aí eu sempre faço assim, Rodrigo, eu falo com o pessoal, gente, clica no aviãozinho, convidem mais gente aí pra live, que a conversa hoje vai ser bacana demais. Rodrigo, a estrela da noite é você. E aí eu gostaria de uma pequena introdução. Quem é o Rodrigo? Tanto que você já contribuiu para a nossa sociedade. Conta um pouquinho aí da sua história. Mais uma vez, muito obrigado, Christopher. Obrigado a todo mundo que está aí nos assistindo. E eu sou um empreendedor nato, vamos dizer assim, que com 19 anos consegui descobrir uma forma de ajudar as empresas através da tecnologia, né? E hoje eu tenho 55 anos, tenho 5 filhas, tenho 3 netos. E desde novembro do ano passado eu estou tentando contribuir aí para o governo. Hoje eu sou subsecretário de Ciência e Tecnologia e estou tentando entender mais desse tipo de problemas aí que você falou na vida privada, que eu vivi, eu acho que todos, e agora eu estou podendo estar mais perto dos problemas da vida pública, né, que também tem lá suas complicações, ainda mais no nosso estado aí que está passando por esse momento complicado e nós todos estamos passando por um momento também complicadíssimo, né? Que todo mundo está vivendo isso pela primeira vez e nós temos que usar a nossa capacidade. Eu fundei em 1986 a RM Sistemas e vendi 15 anos atrás para TOTVS. Então, o sistema que nós desenvolvemos lá de folha de pagamento, que começou literalmente na garagem da casa do meu pai, primeiro foi na sala, né? Depois eu passei para a garagem. E a nossa empresa tinha 1.500 funcionários na época que nós vendemos. Nós fizemos, hoje, as folhas de pagamento que a TOTVS usa, tudo foi o nosso sistema que nós criamos lá. Então, agora eu estou querendo ver se eu consigo dar uma contribuição aí para a ciência e tecnologia, que serão fundamentais para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo todo, né? É um prazer estar aqui para debater com você esse assunto. Parabéns aí pelo trabalho que você tem feito. Eu já assisti 3 lives suas e adorei a música que você escolheu para nós aqui. Nossa, legal, cara. Muito, eu fico assim, muito satisfeito de saber que você gostou da música. Eu acho que eu sempre estudo, né, as vidas de quem vai conversar comigo, a história de vida, porque cada um ali tem sua particularidade, a sua cultura, da onde veio, para enriquecer o nosso debate dessa noite. E aí eu falei, poxa, qual música representaria o Rodrigo? Eu estava em dúvida de 2. Mas aí vai que a gente faz outra live, aí eu guardo essa, fica guardada. Aí eu escolhi essa que eu acho que tem mais a ver, que é essa travessia que você fez toda a sua vida e que você chega num novo local, né? Um novo deserto que você nunca pisou e quer contribuir com a sociedade, com uma experiência enorme, né, de anos aí, não só uma experiência de vida, mas de todas as batalhas ali para
enfrentar e criar uma empresa e sobreviver no mercado brasileiro, né? Então isso é o mais legal. E o Rodrigo, só para colocar aqui uma coincidência interessante, eu comecei a minha empresa com 18 anos, um pouco antes, meu pai me emancipou, e com muito pouco dinheiro, sem nada, assim, na cara e coragem, na garagem. E de 2000 a 2010, eu dormi dentro da minha empresa. Minha empresa é de rastreamento, onde a gente faz muita automação. E para economizar o funcionário da noite, eu dormia dentro da minha empresa. E que a gente era necessário, naquela época eu ficava 24 horas, não tinha automatização de hoje, eu dormia dentro da minha empresa. E eu só saí, parei de dormir lá quando eu casei. Então, quando eu vejo histórias assim, brilhantes, e eu vejo que agora você quer dedicar nessa parte pública, assim como eu, né, estou pré-candidato de um partido que eu me identifico, que é o Novo, que até então eu nunca quis mexer com política por causa de identificação mesmo. Valores, princípios, justamente, valores, princípios, propósitos, né, ideais, ideias de construção, de criação, de prosperidade. Então, eu vejo que eu encontrei isso com a turma ali do Novo, né? E eu vejo, a gente vê como lá dentro as pessoas têm esse comprometimento. E eu achei a escolha do Zema ideal. Acho que não teria pessoa melhor para estar representando o setor tecnológico do estado de Minas Gerais. Então, eu vejo que ele acertou. Assim como eu acertei na música. E com certeza eu espero que ele tenha acertado mesmo, né? Porque em tão pouco tempo eu já cheguei a uma conclusão. Que o Estado, né, a máquina chamada Estado, é como se fosse um transatlântico com 21 milhões de pessoas, que se o iceberg tivesse a 500 quilômetros, você praticamente já trombou. Então, imagina o tamanho do desafio que é fazer esse transatlântico se locomover perante todas essas dificuldades e também essa péssima situação do Estado, né? Infelizmente, nós pegamos... Acho que a tecnologia, a inovação é que são a solução para todos esses problemas aí, ainda mais nesse momento difícil. Então, eu estou lá tentando entender do funcionamento, porque as regras públicas, né, são... Antigamente, na minha empresa, quando eu queria fazer uma coisa, eu pegava lá, ligava para o cara, comprava, pagava e pronto. Hoje é difícil, devido aos próprios problemas, né, que todo mundo já sabe deles aí. Tem que ter os controles mesmo, mas isso faz ficar mais devagar. Mas vamos lá. Faz ficar devagar, é interessante, também o respeito que tem que ter ao dinheiro público, né? Porque quando o dinheiro é nosso, a gente pode errar e tentar corrigir rapidamente. Quando é público, um erro pode custar caro, pode custar vida, pode custar um atraso de desenvolvimento, né? Então, eu imagino a preocupação que vocês têm, é enorme, é enorme. Né? É um cargo de muita confiança mesmo e representar todo o estado de Minas. Complicado. Mas está em boas mãos. Como diz o jogador de futebol, né? Eu vou dar tudo de si. É isso mesmo, tem que dar tudo. Aqui, Rodrigo, para a gente iniciar o debate, beleza, veio a pandemia, eu tenho uma pauta, porque eu sou pré-candidato para vereador para Belo Horizonte, então a gente tem uma pauta focada na cidade. Então eu trago pessoas que completam a cidade, né, pessoas ali que fizeram crescer de alguma forma Belo Horizonte, contribuíram. E a primeira pergunta que eu tenho feito, principalmente na área de tecnologia, é sobre o ambiente tecnológico. É dizer o seguinte, existe um cenário que, em março para frente, esse cenário alterou completamente, né? Como você contextualiza isso antes e o agora e um planejamento de futuro? Se é que a gente pode dizer que a gente tem um planejamento de futuro agora para a cidade com essa parte tecnológica, uma perspectiva de futuro e do momento de agora com a tecnologia. Realmente, tudo que era... Quando eu entrei para o governo, eu fiquei em dezembro, janeiro, fevereiro e março conhecendo os projetos que tinham lá. São vários projetos. Minas Gerais é uma potência em termos de academia. Somos o estado que tem mais universidades, é o estado onde tem mais ICTs. Quer dizer, temos um interior muito forte. Temos Santa Rita do Sapucaí, que é um exemplo de tecnologia no Brasil. Então, Belo Horizonte, né, onde eu, inclusive, nasci, a RM foi fundada em Belo Horizonte, eu já fui padrinho de todos os formandos de tecnologia de 20 anos atrás, fui entregar muito diploma para eles e
eu considerava que Belo Horizonte era uma vantagem na área nossa de tecnologia, de desenvolvimento, porque os salários das pessoas fora daqui eram muito maiores. Então, devido ao tanto de faculdade que tinha, às vezes, sempre, né, Belo Horizonte sempre perdeu funcionários daqui para São Paulo. Porque um cara que ganhasse 2.000 em Belo Horizonte, ele conseguia ganhar 5 em São Paulo. Eu acho que ele vivia até do mesmo jeito, porque o custo lá em São Paulo também era maior. Mas tinha mais chances de crescimento em São Paulo. Então, eu acho que hoje o que a gente tem que lutar por Belo Horizonte é uma forma de manter essas pessoas aqui. Então, você vê várias empresas aí que nasceram em Belo Horizonte, foram para o mundo, saíram de Belo Horizonte. E Belo Horizonte é um lugar que eu a vida inteira morei aqui, adoro morar, cidade legal, tem muito recurso, tem muita coisa. É agradável morar em Belo Horizonte, mas realmente o mercado de São Paulo, principalmente, para tecnologia, então, para nós aqui, nós sempre fomos formadores de mão de obra também para a pessoa crescer e trabalhar nas grandes empresas, que realmente as grandes empresas estão mais em São Paulo. Agora, o que o governo quer é que essas pessoas fiquem aqui em Belo Horizonte, fiquem em Minas Gerais, para não só aprender, estudar aqui, mas também depois usar. Empreendam, né? Porque o Estado precisa de pessoas empreendedoras e agora que muitas coisas novas vão aparecer que ninguém tinha pensado. Então, depois de março, né? Depois da pandemia, nós voltamos nossas atenções muito para poder projetos do Covid, através da FAPEMIG, que está fazendo um belo trabalho aí com vários projetos de pesquisa. Então, agora tem que ter, eu rezo todo dia para algum pesquisador da FAPEMIG conseguir descobrir o vírus, né? Que agora nós estamos muito dependentes da descoberta desse vírus para a gente saber como é que vão ser as próximas etapas aí que nós vamos enfrentar. Mas Belo Horizonte é uma cidade que tem o Vale do Raja Valley, e muitas empresas, muitas startups da área de tecnologia, muitas escolas, quer dizer, várias empresas também grandes de tecnologia. Então, acho que é um toque importante aí, você que quer ser vereador, você lutar por essa causa aí de tentar fazer com que as pessoas aprendam as coisas nas universidades daqui e depois não vão embora, né? Sim, e o Rodrigo, você citou... Bom, eu vim da área de tecnologia, né? Eu empreendi nessa área, você deve conhecer, eu comecei junto com a Maxtrack, né? A VirtualSat começou junto com a Maxtrack lá do Gustavo e tal. E o que eu via foi justamente isso. Quando São Paulo, o representante lá vendia 100 equipamentos, eu em Belo Horizonte vendia 1, 2. O mercado ele era muito diferente. E uma coisa que eu tinha dificuldade, principalmente há uns 8 anos atrás, era arrumar a mão de obra, porque ela realmente ficava aqui e eu não conseguia segurar pelas ofertas de São Paulo. Então, o que eu vejo nesse novo cenário, que é uma oportunidade para Belo Horizonte, é de atrair essa mão de obra novamente para Belo Horizonte. Por quê? Porque agora nós estamos tendo uma ruptura mundial. Então, será que São Paulo será o berço tecnológico ou eu consigo virar para o lado de Belo Horizonte? Essa ruptura e a tecnologia, o cara pode trabalhar em qualquer lugar. Então, às vezes, eu consigo manter, quando eu digo uma mão de obra em Belo Horizonte, mas as empresas aqui alocando serviço ali em Lagoa Santa, alocando serviço em Brumadinho, alocando serviço em Mário Campos através de uma rede conectada e fazendo a cidade andar. Mas o cara talvez não precise estar em São Paulo, tão longe assim de uma matriz. Né? Que a gente sabe que, querendo ou não, as reuniões presenciais são importantes, a gente lidar ali com os nossos colaboradores é muito importante. E você citou Santa Rita do Sapucaí. Eu tive em Santa Rita 2 vezes e contratei serviço de empresa lá, no qual eu não consegui achar em Belo Horizonte. Ou seja, eu tinha dificuldade aqui de encontrar, principalmente num custo mais barato, a produção de circuito eletrônico. Né? E hoje você vê isso tudo vindo da China e a gente perdendo um espaço aqui. Então, como que a gente pode trazer isso novamente para dentro de Belo Horizonte? Como eu posso deixar o ambiente aqui industrial, de criação de software, propício a essa mão de obra não ir embora? Né? Até já tem aqui o pessoal mandando pergunta, Rodrigo, eu gosto de interagindo, então eu falo, sempre eu mando um beijo para minha mãe, que ela está aqui, ó, já curtindo a gente. Então você dá licença também para me dar um beijo para mim, que também deve estar aí. Eu até não vi o nome dela aqui não, mas ela deve estar aí também.
Ela colocou aqui, oi, Rodrigo, eu tô aqui, ela falou aqui. Mas o pessoal começando a mandar pergunta, falando que Recife também é um polo. Sim, acontece que Belo Horizonte, a tecnologia, ela inicia antes. Belo Horizonte, os anos 80, já estava ali com uma formação tecnológica que a gente poderia hoje estar disparado a nível Brasil. Né? Assim como veio, tinha a RM, nós temos aqui a Esquadra, né, que ainda permanece aqui, e outras fábricas de software e de tecnologia. Afora as que surgiram pequenas e foram embora, né, da cidade. E uma coisa para a gente entrar na segunda pauta nossa aqui de pergunta, Rodrigo, que eu vim pensando, e sobre as feiras tecnológicas. Desde que eu era novo, meu pai sempre gostou de me levar em feira. Ele falava, não, vamos na feira do empreendedor, vamos na Inforuso. Então eu participo da Inforuso desde os anos 90. Né? E quando foi no desde os anos 80. Isso é legal. E eu vi assim, a Inforuso era gigante, depois eu não sei porquê, ou talvez eu me afastei, eu vejo que Belo Horizonte retraiu nesse cenário. Ele retraiu no cenário de feiras de empreendedorismo mesmo, feiras grandes, retraiu no cenário de feiras de tecnologia, e São Paulo abriu. São Paulo levou feira de games, feira de jogos, feira de tudo para lá. Acontece, sempre aconteceu. E Belo Horizonte podia ter uma Bienal tecnológica envolvendo jogos digitais, envolvendo startup, envolvendo empreendedorismo. Não tem. Como que você acha que a gente pode voltar a atrair para a cidade? Ô, Cristo, talvez você ainda não esteja sabendo, porque até foi ontem. Ontem teve o lançamento da Sucesso. O Arlen Duque, que é o presidente da Sucesso Nacional, ele está trazendo para fazer uma feira virtual agora em agosto, com uma grade maravilhosa, com palestrantes de todo o Brasil, toda virtual. Isso foi lançado ontem às 9h da noite. Eu acho que eu sou apaixonado com feiras, até porque a primeira grande encontro que eu tive na feira, né? Porque as feiras são locais de encontro, né? O primeiro grande encontro que eu tive na feira, que foi na segunda Inforuso, no BH Shopping, talvez nessa época você ainda não estava frequentando as Inforuso, e eu encontrei lá com o Mauro, que foi meu sócio até hoje, tem 30 anos, meu sócio. Então, essas feiras, e eu estou, junto com a equipe lá da Secretaria de Desenvolvimento, com o Pedro, com a Luciana Quaresma, nós estamos tentando criar essa feira virtual online permanente, que vai reunir as startups. O governo de Minas lançou recentemente uma vitrine tecnológica muito interessante, que permite que qualquer empresa, qualquer empresário, qualquer startup pode mostrar o trabalho que ele tem desenvolvido ali naquela vitrine para procurar investidores, procurar pessoas que possam ter interesse. Então, é um site do governo que nós estamos tentando fazer com que ele fique mais interessante, com mais ofertas de coisas, e quem tiver uma boa ideia, estiver precisando de um investidor... Parece que travou aí, Rodrigo. Pode ter ali uma boa oportunidade, né? Certo. Então, como você tinha passado essa parte do governo, de colocar como vitrine, eu acho fundamental. Para a cidade crescer, esses encontros. E olha para você ver como é que é bom a gente conversar com o empreendedor, né? Você até deu uma ideia aqui, interessante, aqui que veio na minha cabeça agora, um insight. Quem sabe, tão próximo, as feiras vão ter muito mais valor do que agora, porque se a gente está trabalhando online, os nossos encontros talvez vão ser mais fortes dentro de feira. Então, o ambiente de feira vai fazer esse network talvez ficar muito mais forte do que ele era, né? E do que foi. Acho que deu uma travada aí, você voltou. Ô, Cris, deu uma travadinha aqui, aí apareceu uma mensagem aqui, eu perdi aqui e voltou. Mas, hoje em dia, né, quer dizer, eu fico pensando assim, na época que eu comecei, não tinha nem celular. Eu tinha que deixar telefone da casa da minha mãe, das minhas tias, aonde eu pudesse estar, eu tinha que deixar o telefone para o cliente quando você precisasse me achar. Então, quer dizer, hoje, né, nessa época aí, se você falasse para alguém que a pessoa ia tirar uma foto, ou se falasse para alguém que isso aqui ia estar acontecendo, eu vendo na sua cara, você vendo na minha, a gente conversando, era capaz deles botar o cara lá na Pinel. Isso é doido estar falando um negócio desse. No entanto, eu lembro que nessa época
você tirava uma fotografia e tinha que mandar revelar. Aí você tinha que esperar não sei quando, vinha uns pacotinhos ali de filme, no dia que chegava o filme, na hora do café, na hora que chegava da rua, abria aqui aquelas fotos, era uma festa que tinha na casa, né? Hoje a gente viaja, na mesma hora a gente já pode mostrar para a família, ou ter aquelas lembranças. Eu lembro quando começou, quando apareceu o fax, na época, o recurso que tinha era o telex. Eu fiquei 5 anos na fila do telex para conseguir uma linha de telex. E o telex chegou junto com o fax no nosso escritório. Então, hoje em dia, com essa conectividade que existe, hoje em dia, com o 5G que está vindo aí, que não sei se vocês têm informações sobre o 5G, mas o 5G é um fenômeno. O 5G é 133 vezes mais rápido do que o Wi-Fi normal. Então, isso vai fazer os drones voarem melhor, os carros não precisarem de motorista. Quer dizer, eu acho que, se a gente considerar que 30 anos atrás não tinha celular, eu acho que daqui a 30 anos o que vai ter é isso aí, tudo automatizado pelas próximas gerações da telecomunicação, né? Esse embate que você entrou aí, eu vou dar mais uma puxadinha em cima do 5G, o sistema Starlink do Elon Musk. Ele subiu, ele está com 2.000 satélites de baixa órbita. Aí eu vou pegar um pedacinho do GPS que eu entendo. Quando eu comecei lá atrás, a gente usava 24 satélites Orbicon para transmitir dado. Que errava, era lento, caríssimo. Aí depois começamos a usar o Inmarsat com link, também, que até hoje é utilizado, também muito caro. Aí vem o Elon Musk, cada lançamento dele ele sobe 64 satélites, e ele já está com uma rede de 2.000 satélites, no qual vai interagir com o 5G, e a rede dele promete uma latência menor ou igual à fibra ótica. Isso é fantástico dizer, porque isso vai abrir um ramo para empreendedorismo muito forte. O chip telefônico, a gente vai conversar por satélite. E isso quebra algumas barreiras também. Por exemplo, a gente discutiu há pouco tempo, né, veio falando aí sobre fake news. Você imagina, o pessoal querendo canetar fake news para engordaçar a boca. Se você tem uma rede de satélite, que ela é internacional, não adianta travar aqui no Brasil. A informação está fora, está no espaço. Não existe regimento para isso ainda. Então, hoje, eu acho que o gestor público, no seu caso, e eu acredito ser o meu em breve, a gente tem que pensar bastante, porque a tecnologia está acabando com essas ideias que acabam nos separando. Ela está nos unindo. E a gente tem que pensar nisso para essa união ficar mais espontânea, ficar mais leve, suave. Acho que o mundo está ficando muito conectado, não tem como a gente viver separado disso. Aí foi legal quando você passou essa parte do telefone. Eu lembro que meu pai comprava telefone com o tio dele, o primo dele, alugava linha telefônica. Alugava, era patrimônio, o cara colocava lá no imposto de renda. Você recebia ação da Telemig quando comprava uma linha. Ação da Telemig. E entrando nessa parte de desenvolvimento, Rodrigo, bom, nós estamos aqui com o estádio sendo construído, a Arena do Atlético, né? E a Arena do Galo, ela trouxe ali para os bairros, eu até notei aqui, vários bairros, vou citar alguns, Pindorama, Califórnia, Dom Bosco, Ipanema, Glória, toda aquela região ali, ela vai crescer, né? Toda aquela região ali tende, com essa arena, que ela é multiuso, a enriquecer, o solo valorizar, o cara ter uma loja ali, ela prosperar, porque vai estar próximo de um shopping, né? Então esse dinheiro privado, que ele entra na economia, né, gera emprego, crescimento para a região. E aí a gente está em alguns embates, e o embate que eu vejo sobre licenciamento, a burocracia. Por exemplo, essa obra ela pode atrasar por problemas burocráticos, de licença. Como que você acha que poderia resolver? Porque isso é do gestor público, está na nossa mão acabar com essa burocratização para a situação lá andar. Então hoje o estádio, se eu não me engano, ele está fazendo a terraplanagem, etc., mas ele ainda não tem a licença para construção, ainda está tirando. E isso, poxa, começa a ficar devagar demais, né? Até a Cássia Ximenes mandou um comentário aqui, ela falou assim, ó, e lá já começou a valorizar os imóveis. Então você imagina, o dinheiro privado entrou, quer construir, quer gerar emprego, quer fomentar, e a prefeitura atrasa, né, com algumas licenças ainda. Como você fala, o que você acha? Como é que a gente poderia melhorar isso? Só tem um jeito, com a tecnologia. Reformulando as formas que as coisas são feitas,
todas essas complicações aí são por preocupações técnicas, preocupações políticas, né? Não pode deixar de lembrar que ela também existe, que às vezes atrasa. Você imaginou, por exemplo, se não tivesse nenhum perigo de ter um sequestrador dentro de um avião, não ia precisar de ter esse tanto de segurança que tem nos aeroportos para ver se você está levando uma bomba, por exemplo. Sim. Então, o governo, essas burocracias, são todas as vezes mesmo para preservar, de acordo com estudos ambientais. Então, é uma matéria também que é uma questão de honra do governo do Zema, é atacar mesmo a burocracia em todos os sentidos que for possível, porque assim como as construtoras, todo mundo, às vezes, que poderia conseguir fazer a aprovação de uma obra, alguma coisa em 6 meses, às vezes gasta 2, 3, 4, 6, 8 anos. Então, esse tipo de burocracia tem que ser coisa que a tecnologia que tem que entrar de cabeça. Então, você vê que agora, né, na era pós-Covid, a tecnologia está começando a ser aceita em locais que não era, tipo a telemedicina, agora a teleaula também, que é uma realidade que eu acho que dificilmente vai voltar atrás. Não sei se, dependendo da vacina que for descoberta aí, acho que essa história da aula online, ela é verdadeira e os professores vão ter que se readaptar, porque não sei se vai dar para ter mais as escolas do jeito que era, ou o distanciamento. Então, quer dizer, os professores têm que correr para essa tecnologia, porque muitas pessoas vão falar, mas é ruim, não tenho contato. É verdade, mas não pode ter, o que você vai fazer? E o Arthur até comentou aqui, ele falou assim, que só de interligar os bancos de dados, talvez do governo, né, ser único, já melhoraria. Eu vou te citar uma situação interessante, Rodrigo, que aconteceu. Eu fui participar de uma licitação para monitorar a coleta de lixo em Belo Horizonte, beleza? Então, o empresário ia entrar com o caminhão, eu ia entrar monitorando. E aí os sistemas não são interligados. Isso é um problema, por quê? Você imagina que se o meu monitoramento, se tivesse uma API, um sistema único do governo para conversar, eu poderia estar fornecendo informação para o hospital, para o corpo de bombeiro, para a polícia militar, para o cidadão, para ele estar se programando. Então eu acabava até com coisas tipo, igual eu chego na minha casa, minha esposa vai lá tirar o lixo porque o caminhão vai passar amanhã. Eu recebi um pop-up aqui, ó, o caminhão está chegando na sua rua. Entendeu? Ou então com situações como a gente tem uma ambulância de emergência, vamos travar todos os semáforos da rua tal até ela chegar no hospital o mais rápido possível. Mas para isso acontecer, tem que interligar os dados. E burocraticamente, o Arthur que disse isso, ele tem razão. Porque você imagina o seguinte, eu tiro uma licença de certo órgão que precisa em outro, e a licença não está contemplada lá. Cris, então eu vejo que a tecnologia quem tem que assumir isso. Eu descobri isso lá no governo. A Polícia Civil tem um cadastro, a Polícia Militar tem um cadastro, a Eleitoral tem um cadastro, o que faz a identidade tem outro. Quer dizer, são vários cadastros desconectados no governo. Isso, na esfera estadual, né, que eu estou, isso deve estar sendo uma coisa mais na esfera federal. Mas, como em toda empresa, né? Eu acho que toda empresa também pode melhorar nos processos dela. Claro. O governo também ele está em busca, se for comparar essa digitalização dos serviços, por exemplo, que na Estônia, desde 1997, já é 90% informatizado, já tem teleaula lá desde 2000, quer dizer, tem 20 anos que eles só têm aula pelo telefone ou pelo computador, de casa, online. Então, agora, não vai ter mais desculpa, né? O professor não vai poder falar que não vai ensinar, porque não vai ter outro jeito de poder ensinar. Justamente. Então, a tecnologia que vai ter que criar um código único, eu já tenho visto falar sobre isso, e ter um cadastro único, onde tudo, e já vi até dizer que esse cadastro único vai ser implantado um chip dentro da pessoa que vai, inclusive, falar como é que está o batimento cardíaco, se a pessoa está feliz, se a pessoa está mentindo. Quer dizer, eu acho que vem muita coisa aí nessa nova conectividade que o mundo vai entrar.
entendeu? Isso. E a pessoa vai poder morar dentro de um grande centro, quanto São Paulo, como vai poder morar no interior maravilhoso, no meio de uma montanha, desde que tenha internet lá, né? Eu acho que vai ter em todos os lugares e acho que a vida vai tender a ser melhor, viu? Eu estou com esse sentimento. Eu também estou. E interessante, quando você disse a gente tratando de burocracia, meu pai fez uma cirurgia do coração, eu fiquei com ele no hospital uns 90 dias, entre CTI, quarto, etc. E aí eu comprei um frequencímetro para medir. E aí eu comecei a usar também o do iPhone. Então eu pegava o iPhone e media com frequencímetro, dava a mesma coisa, não tinha erro não. Quando eu mostrava eu medindo para o médico com o do iPhone, ele me questionava, ele falava, não, isso está errado, isso não dá. Aí dava certíssimo. Ou seja, ele não acreditava na tecnologia. Então hoje eles estão passando a aceitar isso. Não é o medo dele perder o emprego dele ou o saber dele. O conhecimento está se transformando, o conhecimento está para todos. Agora, a experiência, os fios de cabelo branco seu e meus que começaram a nascer, que a gente, no longo da vida, vai adquirindo, é o que vai determinar as equipes de trabalho e os trabalhos eficientes. Então, as pessoas não precisam ter esse medo. E eu vivi a mesma situação depois, mais tarde, com meu filho no CTI. Eu medindo o oxímetro dele com o iPhone, e uma das noites ele passou muito mal. Eu cheguei para a médica e falei, ó, se vocês não for lá socorrer o Rafael, ele vai morrer. E aí a médica foi porque eu cheguei nesse estado, né, muito bravo e tal. E aí ela foi lá e realmente ele estava muito mal, teve que ser internado de novo no CTI, ele tinha que ir para o quarto, teve que ser internado no CTI, mas numa história que eu medi com o iPhone. A oxigenação dele caiu de 98 para 94, 93. Falei, cara. E o médico o tempo inteiro questionando o meu iPhone. Quer dizer, as pessoas têm que acreditar, começar pelo menos a ver, né, a tecnologia com bons olhos, usar e dar credibilidade à ferramenta. Mas acontece que a tecnologia é isso aí. Você sabe quanto tempo, na época dos faraós, milhares de anos atrás, que eles gastaram para definir que a roda era uma coisa interessante? Não tenho. 200 anos. 200 anos. Na Europa, é uma quebra de paradigma. Europa, quando inventaram a luz na Europa, houve uma maior revolução na Europa. O sindicato dos apagadores de lampião entrou em greve, a Europa quase acabou, porque inventaram a luz. E o que eles iam fazer com aquele tanto de apagador de lampião? Então, justamente, em 1985, quando eu chegava nas empresas e mostrava um CP500, ninguém acreditava. Ninguém falava, pô, você vai fazer minha folha nisso aí? Porque o computador da Federal que existia antes, que até o Mauro estudava muito sempre nele, ele ocupava um andar de um prédio, tinha que ser 19, 15 graus, era frio, tinha válvula, e não sei o que. Então, quando eu comecei, a minha dificuldade era provar para as pessoas que aquilo ali não era um brinquedo, aquilo era um computador. Entendeu? Então, a tecnologia, ela não é de supetão, não. As pessoas vão... Por exemplo, quando eu cheguei no governo, né, uma das coisas que mais me assustou lá no primeiro dia de trabalho foi quando me entregaram 2,5 centímetros de papel impresso, e-mail impresso. Nossa! Eu simplesmente não acreditei. Eu quase infartei no primeiro dia de serviço, porque eu não acreditei naquilo. Aí, todas as pessoas que iam conversar comigo iam com agenda, com papel. Aquela agenda que tem 20 anos que eu não uso mais. Mas as pessoas, aí você fala isso com uma pessoa que está com agenda de papel, ela vai te falar assim na mesma hora. Não, mas é que eu gosto de ficar escrevendo, eu gosto de rabiscar. Se eu não ficar com a agenda, fica com o seu celular. Escreve lá no Notas, grava a mensagem, filma o que está sendo conversado. Quer dizer, a agenda, hoje quem entra na agenda minha lá com a agenda na minha sala no governo, né, na Secretaria de Desenvolvimento, fica com vergonha. Porque mas, a Rodrigo, resistência à tecnologia, a pessoa resiste. Porque para que você... Por exemplo, é proibido um aluno entrar na escola, né? Entrar na escola com celular. Devia ser obrigatório, ele devia levar só o celular. E ali fazer as aulas dele, fazer o curso, em vez de ficar carregando 5 quilos de papel nas costas. Né? Você tocou nesse assunto aí de papel, armazenamento de dados, e eu vou para uma outra pauta agora. A gente tem aqui na Prefeitura de Belo Horizonte a Prodabel.
Prodabel ela é mista, né? Tem o dinheiro privado e o público e ela toma conta dos dados. E aí, o que eu penso é o seguinte, hoje, com toda essa evolução, e também a gente analisando a Estônia, o que aconteceu lá. Hoje você vira um cidadão da Estônia, você abre um negócio na Estônia daqui, né? Eles desburocratizaram de tal forma e deixaram o livre mercado andar, que rapidamente eles saíram de um comunismo para uma sociedade de bem-estar através do capitalismo, né? De fato, através do livre mercado. E aí, o que eu pergunto para você é, hoje, com esse estudo de tecnologia, não convém mais para o governo abrir mão de ter essas empresas de dados, essas empresas de tecnologia e utilizar os serviços do privado, inclusive para armazenamento, porque nós temos blockchain, nós temos maneiras de manter isso seguro. Eu não sei se isso talvez entraria no medo do governo de segurança ou na prestação de serviço. Na prestação de serviço, eu particularmente, eu vou contar uma história para você que é inacreditável. Em 2004, eu precisava comprar um mapa. A Prodabel me vendia um metro quadrado a R$900. O Google Earth veio de graça. E eu comprei o mesmo mapa em São Paulo por R$1.800. Então ela me queria vender um metro a 900. Então ela me travou como empreendedor crescer, entendeu? Ela não deixou eu crescer, não me alavancou. Ela devia ter me dado aquilo ali. Vai, trabalha aí, gera negócio para nós. Ela não fez aquilo, ela não colocou um preço justo. Nós temos uma empresa lá que acabou servindo às vezes de cabide de emprego ou não, enfim, eu não posso dizer porque eu não estou lá dentro, mas ao pé da letra eu vejo que esse tipo de empresa não deveria ter mais no Estado. Eu acho que a gente pode contar com o privado, com bons contratos, com SLA de atendimento. Você é da área, você sabe mais que eu. Como é que você acha sobre isso aí? Eu acho que o Estado não deve ser, até são coisas do novo, a privatização, eu não participo dessa área da privatização, mas é o mesmo caso da Prodenge também em relação ao Estado, né? Então, a Prodenge e a Prodabel são empresas do governo e da prefeitura que não sei se deveriam ser empresas que poderiam estar prestando esse tipo de serviço. Eu não tenho muitas informações, não conheço muito bem a Prodabel nem a Prodenge, mas sei que elas têm feito um trabalho muito bom ultimamente. A Prodenge, inclusive, ela tinha um resultado financeiro muito ruim. O Rodrigo Paiva fez um trabalho muito bem feito lá, inclusive foi meu colega, né? Passamos no vestibular junto. E ele tocou muito bem lá. Eu agora estou conhecendo um pouco melhor do funcionamento da Prodenge, que também é uma máquina. São, acho que, 3 mil funcionários, é uma empresa bem grande. E do Estado. Acredito que, com certeza, talvez tenha visto falar da privatização da Prodenge, mas também não tem informações sobre esse assunto. E concordo, eu acho que não deveriam ser do Estado as empresas para fazer isso, uma vez que as empresas do Estado elas estão na tecnologia mais antiga, né? Deve ter empresa privada aí com tecnologia melhor. E agora, o 5G vai ser uma mudança muito grande, né? Então, de repente, é um momento aí para o Salim conseguir privatizar essas empresas aí também, né? Justamente, vindo dele também. Eu sei, o trabalho que o Rodrigo fez na Prodenge foi fenomenal, né? Ele tirou uma empresa que dava prejuízo para pouco tempo colocar ela dando lucro, né? Ele corrigiu para gestão, falta de gestão. Eu vejo a empresa pública, se ela tiver gestão, ela funcionaria. O problema é que ela se torna um problema político. E ela acaba virando ali um puxadinho de partido, um puxadinho de algo mais incontrolável. É o grande desafio do nosso governador, né, e da máquina pública. E aí você imagina também um outro detalhe, né, Rodrigo? A cada 4 anos nós trocamos. Olha lá, até o Roberto Batata está aí. A Prodenge tem 1.100 funcionários, mas já dava prejuízo porque era politicada. Era politicada lá, justamente. Então, você imagina o seguinte, o Roberto Batata, obrigado, hein, Roberto, está prestigiando a gente aí hoje. Mas você imagina que a cada 4 anos a gente pode trocar o governo. Aí vem uma equipe de gerência nova, toda nova, para uma empresa, tudo bem, tem uns funcionários ali que entraram via concurso, mas aí troca a gerência, aí o cara que ajudou politicamente, o fulano de tal, lá no outro estado, ele traz para cá, e aí vira essa zona. E é o que a gente não quer. Então, hoje, principalmente essa área, eu não tenho medo sobre controle de dados, nada disso não, porque a lei de segurança de dados, ela está aí. As empresas vão ter que arcar. Né? Tem como proteger, tem como o privado tomar conta. Eu não tenho esse medo, não. Agora, de fato,
Se a empresa pública tivesse um fim no lucro, um fim de empresa mesmo, com bons gestores, daria o mesmo lucro de uma empresa privada. De fato, daria. Mas o meu receio inclusive, eu tenho visto vários relatórios aí que várias empresas públicas que não davam lucro agora estão dando. Justamente porque mudou. Não sei se você já viu essa informação. Então, essa informação é muito importante. Não é porque a empresa é pública ou privada que ela vai dar lucro ou prejuízo. A empresa que dá prejuízo é que é mal administrada. Né? Então, se tiver problemas políticos, essas coisas todas, porque já não é fácil tocar uma empresa. E ainda ter que administrar um problema político não é moleza. Aí realmente pode derrubar o lucro. Então, o que a gente tem que, eu acredito que é, inclusive, a política do novo, é passar essas empresas mesmo para quem vai poder depois gerar até mais imposto para o Estado, né? Sim, claro. Justamente. E além disso, né, o setor com concorrência, mais empresa interessada, porque não adianta também a gente privatizar e colocar no monopólio, na mão de um só, não. Deixa o mercado livre, vamos trabalhar com o melhor, que tem mais qualidade, né? É o triângulo, né? Que é custo, qualidade, e dentro desse triângulo é a empresa que melhor conseguir ter o preço e qualidade, né? Acho que a gente tem que operar nela. O pessoal está falando que a live está de alto nível, Rodrigo. Eu vou te agradecer. Meu amigo Fabrício falou: a live está de alto nível. Meu amigo Fabrício descobriu hoje, a gente conversando, eu falei que a live seria com você. Ele falou: meu tio, Décio, é muito amigo do Rodrigo. Vou falar com ele lá. Eu falei: vamos comentar com o Rodrigo. Muito amigo. Aí, ele sempre está na live também aqui. O Fabrício é do Novo, também apoia muito aí as ideias nossas para o desenvolvimento. E, Rodrigo, para a gente entrar agora um pouquinho sobre mobilidade, cara. Quando a gente trata da mobilidade em Belo Horizonte tem o pior cenário de mobilidade. E o que eu vejo para a gente melhorar, porque o pessoal acha que mobilidade é a gente conectar a bicicleta. E não é isso, né? É muito maior que isso. Mobilidade, se trata de um sistema de monitoramento, um sistema de gestão, um sistema de fluxo de trânsito, estrutura para os modais, interligação entre eles. Artificial, né? Inteligência. O que seria o principal fator para que essas empresas de mobilidade que estão tentando chegar empreendam aqui? E uma outra pergunta. A BH Trans ela é um entrave em Belo Horizonte? Por que eu estou dizendo isso? Pela minha experiência no setor de logística, houve-se uns anos atrás, aí o pessoal falou assim, nossa, todos os táxis de Belo Horizonte querem monitorar. Aí eu fui lá com minha pastinha, e aí vi que o projeto até era legal, era para atender 6 mil táxis, trocando em propaganda. Então eu colocava o sistema de monitoramento e trocava em propaganda no táxi, e esse projeto nunca foi para frente dentro da BH Trans. Aí veio o Uber. O Uber hoje monitora, o Uber hoje você compra e vende a passagem e ele acha o táxi. E deu uma disruptura novamente no mercado. E aí eu te pergunto, o que uma empresa de logística, que pode estar melhorando esse trânsito, uma empresa de estrutura, de monitoramento, essa interligação de modais, como que eles poderiam estar vindo para Belo Horizonte sem esse medo de esbarrar num sistema regulado pela BH Trans e que pode inibir ele de crescer? A BH Trans é que manda, né? Eles é que determinam as leis. Eles são o prefeito do trânsito, né? Não sei se existe essa nomenclatura. Eu também não sou um expert em BH Trans, mas eu já ouvi falar BH Trans, Detran. Tem muitos órgãos aí que dizem que as coisas são bem complicadas. Eu não sei te informar muito. Mas aqui, eu acho que a mobilidade, essas empresas todas, elas vão estar procurando onde estiver chegando primeiro o 5G. Porque não tem volta mais. Isso aí, com esse negócio da lei da proteção de dados, com a alta conectividade que o 5G vai gerar, as empresas vão desenvolver essas coisas aí. Eu acredito muito que daqui a 30 anos não vai ter motorista mais nos carros, por exemplo. De fato. Eu também acredito. Eu acredito que outro dia a gente estava conversando sobre o lançamento de um prédio. Tem construtores aí que estão pensando em fazer prédio sem garagem. Ou então, com 10 carros alugados lá, os 10 carros são do prédio. A hora que você quer alugar, você chega lá sem motorista, te leva onde você quer, volta, já está lá te esperando. Quer dizer, são coisas hoje que são às vezes até inimagináveis, né? Mas sei lá,
pode ser que, se isso acontecer, não tenha mais tanto acidente, não morra tantas pessoas. E, quer dizer, eu acho que a tecnologia ela surpreende e chega rápido. Então, Sim, e em cima disso que você falou, é interessante, porque imagina que se lá atrás a BH Trans não tivesse regulado, os taxistas talvez seriam competitivos com o Uber, porque já teria tecnologia empregada. E aí não teve a tecnologia empregada, colocou uma barreira, essa barreira agradou o setor, que depois a aí tecnologia foi lá e depois virou uma briga política, né? virou uma briga política, porque estão querendo ficar com o setor lá. E aí Aí já tem os lados do taxista, os lados do Uber. É igual na época lá, tinha o lado do apagador de lampião e o lado da diversidade. Quer dizer, sim, isso é normal, isso não vai isso é deixar normal, de isso faz acontecer. parte. Isso faz parte do ciclo. E por isso que eu coloquei o tema da nossa música esse. São os desertos que você vai atravessando aos poucos e que alguém vai atravessar todos, com ideias criativas, e vai ter um que vai querer ficar naquele cantinho dele ali, que pode ser que a tecnologia passe por ele. Rodrigo, você falou aí. Além do deserto, viu, Cristo? Só para completar aqui, vai ter também cada muro de concreto, meu amigo, às vezes é até pior do que um deserto, viu? As barreiras aqui, são infinitas. Sim, são infinitas. E aí, você falou sobre os prédios sem garagem. E a gente entra na micromobilidade. Olha o efeito que o patinete teve na economia. O efeito que ainda não se usa muito no Brasil, que é aquela roda que fica debaixo do pé, sem ser o over, uma roda só, que ela tem uma autonomia grande, elétrica, que aquilo ali, para quem mora do lado do trabalho, é uma mão na roda, que você guarda num espaço pequeno. E quando você fala de economia compartilhada, o sonho que os socialistas não conseguiram, os capitalistas vão fazer, que é a economia compartilhada. É todo mundo usando de tudo, como se tudo fosse de todos, e com o dinheiro privado entrando, e com você aproveitando mais o seu tempo com a sua família, com o seu bem-estar, e utilizando de coisas compartilhadas. Então você imagina, a gente poderia já ter um prédio com carro elétrico, com 20 veículos ali, para atender 100, 200 moradores, e ali numa escala de... Na Europa, nos Estados Unidos, eles param, tem um Uber lá que você quer alugar o carro. Aí ele fala assim, ó, na garagem tal, você vai lá, pega o carro, aí você fica 3 horas com o carro, você paga só pelas 3 horas. O carro pode estar na sua garagem ou pode estar no prédio do lado. Quer dizer, isso já está funcionando há muitos anos que eu já vi isso fora. Então, a tecnologia vai fazendo as coisas ir acontecendo aí aos poucos, não se implanta uma tecnologia assim, no vapt-vupt, não. Ela vai vencendo as barreiras também. Vai vencendo. O Lucas até colocou uma pergunta aqui para nós. Ele diz o seguinte, perguntando se você acha justo imposto e tributação sobre tecnologia. Tecnologia é muito grande, né, gente? Porque tem vários. Tem um cara que constrói, tem um que transmite o dado, tem um que fabrica um software, tem um que interliga. Mas ele mandou essa pergunta para você aí. Bom... Tributação e tecnologia. Eu acho o seguinte, eu vivi 20 anos que a maior conta que eu paguei na tecnologia era de imposto. Todos os maiores cheques que eu assinei na minha empresa era de imposto. Só a guia de INSS, que é um imposto violentíssimo, que não dá conta de pagar a conta deles, que eu pagava... uma vez um funcionário meu precisou, ele recebeu menos da metade do que ele recebia de salário. Agora, se eu acho justo cobrar imposto, bom, eu tenho que falar que eu acho que é justo cobrar, porque o injusto é o que eles fazem com o imposto que eles cobram da gente. Eu acho que esse é que é o problema, porque o Estado, né, os comandantes, os governadores, presidentes, eles estão ali administrando um dinheiro que teoricamente é nosso, e que ele precisa vir de algum lugar, né, para eles poderem fazer. Agora, o que não é justo, né, na minha opinião, é o destino, né, as casas que eles encontram com milhões de dinheiros, as bolsas, isso que é injusto, porque se o dinheiro fosse usado e trouxesse benefício, até mesmo para quem está pagando o imposto, ia ser excelente, é justíssimo. Agora, infelizmente, não é bem assim, né? Essa parte de estrutura, o pessoal fala assim, vocês aí do Novo, vocês pregam o Estado mínimo. Não, a gente pega um Estado eficiente, né?
e o cidadão máximo. E essa eficiência, ela realmente tem que ter, porque é inadmissível, né? Eu fiz até um vídeo sobre tributos, que eu falo que a gente paga tudo duas vezes. Você paga o hospital, você paga o plano de saúde, você paga a escola do seu filho, e aí você paga de novo. Então, é claro que o tributo, né, ao pé da letra, como o nome diz, né, tributo, que é uma coisa que teria que ser dada, não imposta, né, que a gente teria que dar, ela de fato, ele tem que ter para um país, para a gente andar, mas que se fosse como um condomínio, como administração simples, né, uma coisa eficiente, com transparência. Senão, o que acontece? A gente começa a ter escândalos, e aí começa a envolver com o setor privado, aí o Diego fala, empresário está roubando, não. Nós temos grandes empresários dentro do Brasil, pessoas dentro de Belo Horizonte, pessoas que construíram a cidade são idôneas, né? Enfim, e tem os que vão envolver pelo lado errado. Então, hoje eu estava até comentando hoje com um amigo meu, a gente estava falando sobre o Elon Musk e sobre o Eike Batista. Porque o início da história do Eike Batista foi bonita. Depois ele se corrompeu lá, chegou a pagar 50 milhões para a campanha. 50 milhões para um partido, 50 para outro, para a campanha. Loucura. Que lado que ele estava? Ele estava do lado de entrar, né? E aí, quando você pega um cara igual, apesar que o Elon Musk ainda é muito novo, você pega ele, pô, ele tá lá numa linha, seguindo a linha dele, os princípios dele e o propósito dele. O Bruno colocou aqui para nós aqui o quinto dos infernos, né? Imagina, o Tiradentes brigou por um quinto, nós estamos num terço. E é complicado, complicado demais. Hoje eu tomei um susto, eu fui fazer uma análise sobre quanto que era o imposto para fazer um prego. A minha família teve uma fábrica de prego, e na época, em 1962, era 6%. Você pagava 6% e acabou, o imposto era aquele. Hoje dá uma carga tributária de 23%. Mas aí, somando IPI, CONFINS, o IPI, PIS, CONFINS, e um outro imposto lá que eu coloquei aqui, que dá 23%, isso diretamente. Então, realmente é muito pesado mesmo para os empreendedores, né? E para quem está fazendo acontecer. Ô, Rodrigo, nós estamos caminhando para o final. Só para completar essa história do imposto, obviamente eu não achava a melhor coisa, a maior delícia do mundo pagar o imposto, não. Mas, à medida que eu ganhava dinheiro também, eu ia pagando mais imposto. Então, quanto mais imposto eu estava ganhando, eu também estava tendo mais lucro. Então, quer dizer, no nosso caso lá, que a RM nasceu dela mesma, não teve investidor, nasceu de um investimento que meu pai me deu no CP500 e eu e o Mauro conseguimos fazer virar uma grande empresa. É bom pagar imposto, mas você tem que estar ganhando. Eu vou te fazer uma pergunta. Até pessoal minha, que eu li lá hoje que você ganhou o PC500 no lugar de um carro com 18 anos. Você analisando hoje, o que foi melhor, o PC500 ou o carro? Se eu tivesse ganho o carro, talvez eu tivesse em outra situação, né? Porque eu usei aquele CP500, eu não sabia nem programar, não sabia nada. Mas essa história aqui não foi o CP500, não, foi a calculadora. A calculadora, isso mesmo. Vestibular, que meu pai me deu a calculadora em vez de dar o carro. E com essa calculadora que eu comecei o estágio e que eu consegui desenvolver a folha de pagamento que depois deu o RM, entendeu? Então, para minha irmã, ele deu uma máquina de escrever, a minha irmã escreveu, inclusive, o meu livro, já escreveu outros livros também. E eu acho que também é um papel de pai, né? Sim. E hoje tem uma diferença grande, que na época que eu tinha 18, 19 anos, o importante era a pessoa que trabalhava no Banco do Brasil, ou que trabalhava numa empresa pública. Eu mesmo não trabalhei na Prodenge, porque eu tomei bomba no teste da Prodenge lá, não passei. Aí, como eu não passei, eu abri RM. De repente, não sei, eu não acredito que eu poderia estar melhor se eu tivesse continuado lá na Prodenge, né? Porque a gente não sabe muito bem o que vai acontecer na vida da gente, nem daqui a meia hora, né? Então, hoje, as pessoas não podem mais criar os filhos para que eles sejam, por exemplo, funcionários públicos. De jeito nenhum. Você vê, por exemplo, em Nova Lima, que é a cidade onde eu também moro hoje, né, que eu tenho uma casa lá também, desde 2003 eu estou lá em Nova Lima, lá a prefeitura tem 5 mil pessoas, tem 20 mil pessoas que elas vivem em função ali da vida pública da prefeitura, por exemplo, como em Belo Horizonte parece que são 60 mil pessoas que trabalham, isso representa 200 mil pessoas entre pais, mães e irmãos.
Então, hoje, o funcionarismo público, a pessoa não pode ter o desejo de ser um funcionário público, ela tem que ter um desejo de ser um empreendedor. Porque e essa cultura não muda também, né? No estalar de dedos. E não estou falando para ninguém que ser empreendedor é fácil. Quando eu era novo, logo que eu montei a minha empresa, eu comecei a trabalhar, também não conhecia nada de eletrônica, nada de informática. Na cara e coragem, eu fui fazer um curso técnico de telecomunicações e eletrônica. Aí, quando eu formei, a Embratel estava contratando por R$ 2.000. Então, você imagina, em 2002, ganhar R$ 2.000. Era, sei lá, quase $2.000, não sei. Enfim, era uns $1.000 ia para dentro do bolso. E aí, eu já conhecia a minha esposa, né? E um dia a gente conversando, a minha sogra, que eu gosto muito dela, viu? Mas ela comentou assim, por que você não vai lá trabalhar para a Embratel? E a minha empresa, eu demorei de 2000 a 2003 para começar a gerar negócio. Porque foi difícil a minha entrada, que foi muito difícil. E aí eu falei, não, acredito em mim, eu quero ser empreendedor e tal. E eu tomei essa decisão porque eu acho que o empreendedorismo é o caminho que cada um tem que seguir para ter as coisas e almejar as coisas e construir para a sociedade. E aí, logo depois, aquele cargo que a Embratel de 2000, né, o pessoal, alguns amigos meus entraram, ela depois acabou demitindo o pessoal porque veio o Moldens, que era plug and play, não precisava mais do pessoal subir em torre, passar cabo e etc. Então, foi uma experiência que eu tive, essa uma decisão que eu tomei, mas que talvez, naquele momento, por ser jovem, eu poderia ter ido atrás e ter ficado ali com aqueles ganhos que me completariam, assim. Naquele momento seria melhor, mas eu escolhi, de fato, empreender. E para a gente finalizar, Rodrigo, está chegando aí nos 4 minutos final, até acho que é Mascarenhas também, ó. Estevam Mascarenhas. É meu pai. Colocou aqui para nós. É meu pai. É seu pai? É. Prazer estar na live. Ele colocou assim, que para ganhar muito tempo, então escolher a pessoa certa. O tempo tem que se dedicar e preparar com rapidez. Pessoa e equipamento. E aí eu quero dizer o seguinte, essa preparação, o que você diz aí para nós, empreendedores? Qual que é o recado que você passa para quem quer empreender em Minas Gerais e empreender em Minas Gerais e em Belo Horizonte? Essa dedicação, esse empenho, o que você diz aí para nós, para quem está assistindo a live e quer começar um negócio hoje, no meio da pandemia, o cara quer arriscar, o que você diria para ele? Bom, a primeira coisa que eu falo para ele é que não vai ser fácil. Para começar a conversa, é que não vai ser fácil. A segunda, que eu acredito muito, é que você tem que arrumar alguma coisa que vai melhorar a vida de alguém. Ou arrumar alguma coisa que vá trazer uma economia para alguém. Ou, a terceira e última, alguma coisa que vá trazer uma felicidade incalculável para alguém. Se você conseguir alguma coisa que tenha uma dessas 3 coisas, por exemplo, uma economia, uma satisfação ou uma redução de tempo. Se tiver uma dessas 3 coisas, você vai fazer sucesso. Se tiver 2, você arrebenta. Se tiver 3, você explode. Agora, o que é essa coisa? Descobre a vacina do vírus aí. Ou descobre um jeito de borrifar alguma coisa e não ter vírus em 1 quilômetro de distância perto. Quer dizer, isso pode salvar vidas, isso pode ser bom. Descobre um chip para implantar dentro da pessoa que quando você quer dar um remédio, você aperta um botão, ela injeta o remédio na pessoa. Ou desenvolve um programa de computador para você poder construir o seu cônjuge do jeito que você quer. Essas coisas podem melhorar a vida, né, de quem fez essa descoberta. Que essas descobertas... Eu falo muito que se você quiser ganhar 1 milhão, resolva o problema de 1 milhão de pessoas. 1 bilhão resolve o problema de 1 bilhão de pessoas. O Bartol falou isso para mim na live, eu falei, não, agora tem que guardar isso comigo, porque de fato, a gente resolver uma demanda, com certeza você conseguir ter sucesso no seu empreendimento. E eu vejo que é isso. Ô, Rodrigo, nós vamos ficando por aqui. Tem que descobrir essa coisa mágica aí. Eu tive a sorte de descobrir uma forma de calcular a folha de pagamento e outra coisa que foi grande sucesso, até hoje é muito usado, é que o sistema que eu criei para escolas e universidades é o que a TOTUS usa hoje em mais de 70% das faculdades do Brasil. Quer dizer, eu melhorei a vida de muitos empresários e muitas pessoas aí do Brasil afora. Ô, Rodrigo, obrigado. A live está acabando, falta 20 segundos. Agradecer a todo mundo que esteve aí nela. E foi muito bom falar com você. Brigadão, e dizer que sou pré-candidato aí pelo Novo e vamos ver se vai dar certo. E foi ótimo o nosso bate-papo, Rodrigo.
Até. Boa sorte, bom trabalho aí, que também é importante ajudar